Olá pessoal, isso vai ser um vídeo rápido aí. Esse aqui é um multiprogramador, é uma empresa que era relativamente famosa, tá? Bytec. Esse cara aqui é um grande programador de EPROM e o sujeito lá no fórum do AVBlog ele estava se desfazendo dele e aí eu peguei, tava na faixa, então não tem problema, né? E aí eu peguei ele grandão, o bicho é enorme, né, comparado com a minha mão aqui. E ele efetivamente é um programador típico, provavelmente década de 80, mas é um programador típico em que você tem uma entrada para o computador e você tem também uma replicação aqui, você faz cópia, né, de EPROMs, né? EPROMs ou PROMs na realidade, né? Isso aqui basicamente era muito comum em empresas não, em indústrias, né? Na manufatura de produtos eletrônicos. Por quê? Porque você não tinha JTAG, você não tinha bootloaders seriais, etc. Memória flash não existia. E você tinha efetivamente que fazer a programação direta com um equipamento externo. Aí pegava o chipzinho, né, a EPROMzinha, aí pum, botava no socket ou soldava direto na placa. Era raro soldar a EPROM, normalmente era soquetada. Mas enfim, aí você fazia essa programação, digamos assim, aqui, quer dizer, essa replicação aqui para escala industrial. E no caso que você também podia fazer talvez uma programação direta aqui, né? Aqui o teclado hexadecimal, uma pena, algumas teclas quebradas aqui, lamento muito que o teclado é muito bacaninha, tá? Depois eu vou tentar ver se eu acho um jeito de consertar essas teclas aqui, não tenho muita esperança não, tá? Mas enfim, e aí tem todas as teclas de comando aqui, né? Escape, porta, programa, checa, etc. E você executa aqui também a operação, né? Digita, faz os seus comandos, tem um pequeno display LCD aqui, faz seus comandos e manda um pau no execute aqui. E aqui, naturalmente, sockets de inserção sem força, né? Que é um socket, quando você inserir o componente, normalmente um socket normal, você tem que efetivamente botar uma certa força, você não consegue ficar botando e tirando o tempo todo. Esse aqui, põe o componente e simplesmente baixa a alavanquinha, aí ele faz o contato de joinha. Aí depois você levanta a alavanquinha e tira o componente sem menores problemas. E aqui no caso, obviamente, são 8 unidades aqui, entre 24 e 28 pinos, tá? Então isso aqui não programava processadores. Os processadores da época, normalmente os que tinham EPROM não eram tantos assim, mas os processadores que tinham EPROM normalmente eram de 40 pinos. Isso aqui era só mesmo para fazer a programação em EPROM. E basicamente, bom, a unidade aqui é toda em metal, tá, antiga, né, com o cabo aqui de força, né, e nessa parte aqui simplesmente o botão liga, desliga e uma portinha serial. Provavelmente você podia mandar talvez o programa para ele do computador ou simplesmente fazer a programação direta. Não tenho certeza como o equipamento funcionava. Infelizmente não tem software e nem manual. Eu encontrei um manual no eBay, mas bastante caro, e no estado que está a máquina eu não creio que eu vou. Não tenho certeza nem se eu vou efetivamente tentar consertar as teclas ou reaproveitar alguma coisa aqui não. Mas enfim, e aqui embaixo o carinha tem um belo de um ventilador aqui, então ele devia esquentar bastante, né? E tem um pequeno alto-falante aqui, não sei se vai dar para ver na iluminação, mas está aí. Então a caixinha por fora montada. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que ela está dentro. Bom, vamos lá, vou tirar os 4 parafusos. Basicamente essa unidade aqui, o rapaz que me passou essa unidade, ele fez toda uma sessão de fotos no blog dele. Depois eu ponho o link aí na descrição do vídeo, que aí vale a pena dar uma olhadinha, ele vai ter fotos lá bem bacanas também. Ele descreve um pouquinho, tem inclusive um anúncio de jornal, da revista Byte, se não me engano. Uma propaganda, né, desse programador, 1.400 e tantos dólares na época, enfim, caríssimo, né? Então tá aqui, bom, a gente vira aqui, ele vira ao contrário, para lá, bom, virou ao contrário aqui, então tá aqui, que legal, hein? Nossa, que bacana, vou dar uma olhadinha aqui, depois eu aproximo aqui, deixa eu tentar botar aqui, não, joia, melhor, que aí fica bem escoradinho aqui. Olha, muito bonito, hein? Muito bonito. Bom, alto-falantezinho besta, né? Mauser. Mauser, alto-falantezinho da Mauser.
O ventilador aqui, provavelmente é 110, do jeitinho que ele tá. Ele não... Nessa época, ventiladorzinho assim era 110 volts mesmo. Não tinha esses ventiladorzinhos com inversor que a gente conhece tanto hoje no computador, não. Então tá aqui, bom, baita no capacitor. 22.000 microfarads por 16 volts. Caramba! Bem parrudo mesmo, hein? Aqui 2.200 por 63. Não estou conseguindo ver as marcas, tá? O ponto retificador é fonte linear, né? Tradicional, né? 7805, 7805, dois transformadores. Que coisa incrível, rapaz. E bom, para lá tem uns capacitores também, tem um outro regulador para lá. Então tem uma série de elementos aqui de alimentação, né? De ramais, terminais aqui de alimentação para a placa principal, com cabos realmente muito parrudos. Então esse esquema aqui, dado que também precisava do ventilador, esse cara deve consumir uma energia estrondosa. Eu vou virar o bicho para a gente ver a outra placa. Bom, parte posterior, tirei o conector de fonte. O conector de fonte vem aqui, né? E basicamente só para ter um enquadramento um pouco melhor na placa. Deste lado da placa não tem nada muito interessante. Vou dar uma aproximada só para a gente dar uma olhadinha, mas uma grande área de nada, com a porta serial aqui. Tem aqui um transistor, um chip daqui, outro chip da acolá, outro chip aqui, dois chips parrudíssimos, 145. O que é isso aqui? Um chip 3055, quer dizer, então tem também os componentes aí e uma EPROMzinha aqui da AMD com a data aí qualquer. E uma coisa bastante curiosa, revisão 1.0. O que é mais curioso nessa placa, dá uma olhada, vou tentar aproximar e não perder o foco, a quantidade de correções no chapeado original. Meus caros, isso aqui não é brincadeira. A quantidade de correções de fios aqui que foram feitos para corrigir problemas, ou talvez alguém levantou a lebre de que talvez fossem novas funções, mas eu vou te ser sincero, acho que não, viu? Tem conexões aqui com terra, opa, aqui por exemplo, você vai vendo aqui, conexão até com terra aqui que vai para um outro lado de lá e tal. O que eu imagino é que eles devem ter feito essa placa, dá para notar que as trilhas são extremamente finas, então essa placa aqui tem uma coisa absolutamente... Talvez tenha um problema, talvez ela padecesse de problema de alimentação, a alimentação caía muito, porque as trilhas são muito finas, não seguravam a capacidade, mas a placa é coalhada de correções, até um capacitor aqui pendurado aqui, esse outro lado aqui, parece um cara de 40 pinos, nesse outro lado. Enfim, o equipamento, olha, esse aqui parece que foi bem feito mesmo de carregação, viu? Tem um outro aqui, coitado do tipo 145, com um baita de um capacitor pendurado aqui também. Enfim, uma série de confusões aqui. E eu duvido que isso tenha sido feito depois, tá? Eu imagino que essas correções aqui tenham sido feitas mesmo na fábrica, ou seja, quando o sujeito estava para soltar o equipamento. Agora, uma coisa bastante interessante, não sei se vai dar para ver, vou tentar alinhar aqui. A placa está bem tortinha aqui. Essa aqui é a seção onde estão os sockets, né? Os sockets IF. E a placa está bem tortinha, está bem abaulada aqui. Não sei se vai dar para ver na câmera. Bom, enfim, cavacos do ofício. Eu consegui identificar, a única coisa que eu consegui identificar em termos de date code foi na EPROM. A EPROM tem um copyright 1983 aqui, mas isso é comum, sempre tinha. Mas tem um D849, não sei se 84 pode ser a data aí do equipamento, da versão da EPROM. Enfim, eu vou tirar os parafusitos e inverter a placa para a gente dar uma olhadinha. Bom, tá aí a outra parte da placa em toda a sua glória. Bom, naturalmente teclado, displayzinho desses paralelinhos que são fáceis de usar, né? Você descobre fácil às vezes, bom, alguns deles são fáceis, dependendo da idade, né? A coisa pode complicar um pouco. Então aqui os conectores,
os sockets com seus LEDs, cada um aqui, uns baita resistores aqui de carvão aqui embaixo, isso aqui é a seção de fonte provavelmente, uma seção de fonte aqui, tem um baita de um transistor aqui também, tipo 3055 também, provavelmente deve ser outro regulador local, uma tonelada de capacitorzinhos de tântalo, e bom, você vai vendo aqui, aqui tem uma corriola de RAM, tá? Memória RAM, o processador principal aqui com os shift registers aqui para fazer a transferência de dados para os pinos. Aí eu tenho uma memória RAM estática aqui, uma série de logiquinhas aqui, né? E um bando de componentes todos destroçados, esquisitíssimo isso aqui. Uma 8250, que é uma porta serial. E aqui tem algumas outras coisas, não sei o que é isso, pode ser uma PROM, pode ser uma PAL, não tenho certeza. Vamos aproximar para ver isso um pouquinho mais a miúde. Começando aqui pelo tecladinho. Tá aqui a seção de teclado. Lamentavelmente, o teclado aqui, essas teclinhas se danaram, tá? Eu dei uma olhadinha, as teclas são todas montadas e tem uma pecinha plástica bem besta que quebrou. Então, infelizmente, não vai dar para aproveitar muito bem. E o botão é montado, é meio que montado na placa base. Então, é um pouco complexo aí de fazer o conserto do botão. Sei lá, de repente eu acho uns Cherry MX aí para substituir os carinhas. Mas curiosíssimo, né? Aqui basicamente são só lógicas TTL, todas soquetadas, impressionante. Tudo soquetado. Aí aqui um SGS, também lógica TTL, todas soquetadas, impressionante. Então isso aqui deve ser uma parte de uma fonte local, né? Tem um tipo 120 aqui, talvez seja um regulador de tensão qualquer aí. Aí aqui, bom, a partezinha do display, né? Com mais logiquinhas aqui soquetadas, um tipo 3055, mais uma logiquinha lá, mas os capacitorzinhos aqui de tântalo, isso aqui são perigos, você liga, dependendo da idade, dependendo se vocês tiveram um vazamento, alguma coisa, ih rapaz, você está pedindo para explodir isso na sua cara. Então tá aqui, mais logiquinhas, esses aqui, como eu havia falado, são Shift Registers 363, 244, são os latches na realidade, que quando o processador programa os pinos, aí ele dá um chip enable, um write enable, e aí ele joga todos os dados para a saída dos pinos da EEPROM. Aí vai descendo aqui um bocadinho. Interessante, VCC out, isso aqui parece um módulozinho de alimentação. Isso aqui pode ser um módulozinho, será que chaveado ou apenas um cristal? Bom, não sei, um oscilador, não sei. Enfim, mais logiquinhas aqui, e essas aqui são as memóriazinhas dinâmicas. TMM4164, é interessante. Ele falava numa das propagandas, ele falava que ele tinha um buffer de memória de 64K que poderia ser expansível até 1 MB, então teria que depois fazer as contas dessas memóriazinhas, ver o datasheet, ver qual é o tamanho desses caras aqui. Enfim, então vai indo, tem uns bitelinhos pequenininhos aqui também. Tem que depois ver, eu não consigo enxergar direito quais são os códigos aí, né? Mais lógicas, e aqui o coração da criança, né? O Z80A, o Z80A fabricado pela SGS, não é o Zilog, mas é fabricado sob licença, isso aí não tinha muito. Vou aproximar mais um pouquinho, espero que ainda esteja aí no foco, tá joia? E aí aqui, bom, o Z80 aqui, uma RAM aqui, estática, se não me engano são 8K bits, essa 6116 ou 16K, não sei, talvez 16K bits, 8K por 2K por 8 bits, talvez seja isso, se eu me lembro bem. Enfim, uma série de outros componentes aqui, isso aqui pode até ser o clock do Z80, tá? Esses carinhas aqui, esses processadores dessa época, eles não tinham muita coisa integrada, você precisava de muitos circuitos auxiliares. Nesse caso aqui, o processador, né, principal, com RAM externa e etc, né? Agora isso aqui é que dá tristeza, né? A montagem desses capacitores aqui, eu não sei se isso foi consertado posteriormente, mas realmente quem adicionou esses capacitores aqui estava desesperado, porque devia ter uma ruideira nessa placa, talvez uma ruideira de fonte nessa placa aqui. Olha, Deus me livre, olha as
realmente complicado, viu? A plaquinha realmente, uns capacitores aqui todos enjambrados aqui, enfim. O pessoal tinha que desacoplar isso aí, acho que eles realmente não desacoplaram nada. Aliás, isso é uma coisa interessante, eu vi os capacitorzinhos de desacoplamento nas RAMs, mas eu não vi em outros lugares. Capacitores de desacoplamento que eu digo são esses azulzinhos aqui, por exemplo. Então tem alguns circuitos que tem esses capacitorzinhos de desacoplamento e outros não. Enfim, tá aqui a 8250, que é a interface serial, naturalmente, tá? Opa, tá com a interfacezinha portinho serial lá em cima, com o seu cristalzinho conectado aqui para gerar a taxa de transferência, né? O baud rate aqui, talvez seja 9600, não sei se chegou a 8250, ele não chegava a 115.200, se não me engano, ele não chegava a 115.200. Enfim, e aqui essa outra parte também auxiliar aqui, com um bando de logiquinhas, tem uns DACs aqui, da National, curiosíssimos, os DACs, e isso daqui pode ser uma PROM, tá? Pode ser digamos, o segredo do programador, pode estar todo aqui, tá? Isso aqui efetivamente não é flash, porque não existia flash nessa época, não existia memórias apagáveis eletricamente. Era ou PROM ou alguma coisa, ou uma PAL. Uma PAL está grande para ser uma PAL. Mas enfim, bom, esse aqui é basicamente o panorama geral aí. Que eu falei de capacitores de desacoplamento. Não tem capacitor de desacoplamento em lugar nenhum aqui. Aqui, nessa parte inferior, capacitor de desacoplamento apenas nas RAMs, em algumas RAMs. Nem o processador principal tem capacitor de desacoplamento. Ou seja, esse circuito era ruideiro pra caramba. Eu acho que o pessoal comeu uma bola feia e começou a botar esses capacitores em periféricos aqui para tentar ver se segurava a onda aí do ruído digital na alimentação da placa. Mas enfim, basicamente é isso aí. Deixa eu mostrar só um panorama rápido aí de uma tecnologia de outrora e que basicamente nesse caso aqui custava muito dinheiro, dizia que era revisão 1.0, mas está muito mal feito. Então produto ruim não é só hoje em dia chinês e nada não. Tem muito produto ruim feito no passado também. E esse aqui parece ser um exemplar dessa época aí. Mas enfim, é isso aí pessoal. Vídeo rápido, sucatinha. Espero que vocês gostem. E até a próxima. Aquele abraço.